Olá, meus amigos, minhas amigas, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um sábado com o nosso Conversas Impertinentes e hoje nós vamos conversar sobre gestão de pessoas, trabalho sob pressão. Sou especialista em gestão de pessoas, pedagogo, mestrando na área de educação profissional e tecnológica, aqui pelo Instituto Federal do Piauí, e, ao longo da minha trajetória profissional, tenho lidado com situações no ambiente de trabalho, na realidade social, em que nós nos colocamos em situações e vivências de pressão. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. A sociedade brasileira hoje vive intensamente essa realidade da pressão política, pressão econômica, pressão por resultados, né? E isso, o desemprego, que de certa forma gera uma perspectiva elevada nos trabalhadores, mas também no setor produtivo. E, obviamente, isso tem uma repercussão grande no governo, considerando a urgência de medidas que venham equacionar essa demanda por empregos e a oferta diminuta e que também, em razão da pandemia da Covid-19, não é, vem enfrentando desafios de crescimento. Então, vem comigo em mais um Conversas Impertinentes. Vem comigo. É isso aí, vem comigo. Nós vamos conversar hoje sobre essa questão do trabalho sob pressão, que é uma realidade no mundo atual. Quem de nós, trabalhadores, não é, professores, gestores, gerentes, diretores, supervisores, coordenadores nas empresas, ou mesmo o pessoal da área mais operativa, que não tenha passado por momentos ou situações, e em alguns lugares é até uma constante a situação de pressão no ambiente de trabalho. Então, vamos seguindo aqui comigo o slide, para que a gente consiga ir fazendo essa nossa conversa de hoje. Então, quando nós estamos tratando aqui de pressão no trabalho, nós estamos elencando questões relacionadas à produção ou organização de serviço, considerando metas estimadas que devem ser alcançadas em termos de resultados, não é? Indicadores que precisam ser monitorados ao longo do mês, ou ao longo do semestre, ou ao longo do ano, isso considerando o planejamento da sua instituição, seja ela uma instituição pública, uma instituição não governamental, ou uma empresa privada. É uma realidade que todas essas organizações, nessas últimas décadas, têm trabalhado de forma muito eficiente com planejamentos e que buscam a eficiência e a efetividade através do cumprimento das metas estabelecidas. Então, todos nós, de certa forma, dependendo da ocupação e do local em que nós estamos na nossa organização, temos metas a serem cumpridas, e muitas delas em num curto espaço de tempo. Por isso, os indicadores, eles são elementos importantes que vão nos ajudar, através do monitoramento e do acompanhamento, né, de passo a passo para a execução das metas, a perceber que nós estamos no caminho certo. Mesmo, muitas vezes, aí o outro item são os prazos, com prazos apertados, com prazos curtos. Considerando nisso a necessidade de produzir resultados. Esses resultados, nós podemos pensar em termos de resultados de processo. O que são, então, os resultados de processo?
Os resultados desse processo dizem respeito ao passo a passo para a execução e a materialização do alcance daquela meta estabelecida. Por exemplo, a meta deste mês seria vender 10 carros. Nós vamos, então, estabelecer a estratégia, as táticas e a dinâmica operacional para, ao longo do mês, termos, no final, vendido os 10 carros. Então, o processo ele vai nos permitir verificar que, ao longo do mês, nós seguimos essas etapas, essas metodologias ou essas abordagens de trabalho, para que, ao final, nós consigamos ter a avaliação de resultado. O que seria, então, a avaliação de resultado? É meta alcançada. Nós estimamos uma meta de venda de 10 carros, conseguimos vender 6 carros. Beleza. Então, a meta de avaliação de resultado conseguimos alcançar a venda de 6 carros, de 60% da estabelecida. Vamos avaliar o processo. Bom, no processo, nós identificamos a dificuldade operacional, por exemplo, na área da comunicação, tivemos dificuldade de elaboração do material de divulgação do produto, por exemplo, né? A agência demorou em publicar os cards para divulgação nas redes sociais, teve uma demora na produção dos vídeos para divulgação nos meios de comunicação televisivas, e nós vamos identificando, então, no processo, quais foram as dificuldades vivenciadas. Obviamente, vocês imaginem a pressão ao longo do mês, e aí aqui tem 2 dimensões dessa pressão vivida. Uma, porque eu, individualmente, preciso alcançar a meta de venda. A pressão 2, a própria organização trabalha na perspectiva do alcance de 100% da meta e, de certa maneira, nos pressiona para que a gente consiga, ao final, alcançar a meta de 100%. No entanto, aí aqui é um elemento importante que a gente precisa considerar, são as inúmeras variáveis possíveis de nós não conseguirmos alcançar a meta de 100%. Agora, isso pressupõe a dinâmica permanente de avaliação dos processos de trabalho que vão nos permitir identificar as possibilidades concretas que poderão criar, vamos dizer desta maneira, a impossibilidade de nós alcançarmos a meta. Então, a gente tem que ter essa visão também no planejamento dos nossos processos de trabalho, daquilo que poderá não dar certo. E ter as medidas, inclusive já visualizadas e essa probabilidade. Estão entendendo isso, né? Beleza, então. Me acompanhe para que a gente consiga avançar. Então, o trabalho sob pressão diz respeito à entrega de produtos ou serviços, considerando as metas, considerando os indicadores, que vão nos permitir identificar o processo, o resultado e o impacto. Vamos pensar do ponto de vista econômico, mas também podemos pensar do ponto de vista de satisfação dos clientes. Então, tem um ponto de vista quantitativo e um ponto de vista qualitativo. Então, pensar que a pressão dos processos de trabalho, elas estão vinculadas imediatamente aos resultados. Beleza. Vamos, então, no próximo slide. Anterior, Gustavo. O anterior é isso aí. É o próximo. O anterior. É isso aí. Então, vejam só. Pressão. O que é que a gente entende por pressão?
é algo que pressiona, né? Ele está num movimento, né, de pressionar. Esse pressionar, ele pode ter uma dimensão negativa e positiva. Ela pode ser negativa na medida em que ela sufoca, na medida em que ela pode nos levar ao adoecimento, em razão, muitas vezes, da nossa incapacidade de conseguirmos alcançar resultados concretos. Por isso que é importante, em quem trabalha sob pressão, ter planejamentos muito bem estruturados, muito bem organizados, com metodologias de trabalhos muito bem definidos, delimitados e compreendidos por todos da equipe, desde a direção ao setor operacional, a perspectiva de uma avaliação permanente, onde nós podemos identificar aprendizagens de uma semana, de 15 dias, de um mês para o outro, de um semestre, ou até mesmo de um ano, de maneira em que a gente vai reduzir os efeitos desta pressão sobre os indivíduos e sobre a equipe e sobre a organização. Então, trabalhar e lidar com a realidade da pressão, ela faz parte do nosso cotidiano, ela faz parte da realidade. Por isso, no próximo slide eu apresento alguns elementos que vão nos permitir aprender a lidar e a conviver com essa realidade da pressão. Mas antes, nós vamos assistir um pequeno vídeo sobre uma situação vivenciada hoje do trabalho sob pressão pelos profissionais da área da saúde. Vem comigo. Turnos intermináveis, baixos salários e pressão psicológica pelo medo de levar a Covid-19 para casa. Essa é a rotina de enfermeiros e enfermeiras em todo o país, onde mais de 170 profissionais da área morreram na linha de frente no combate à pandemia. Mais de 17 mil casos da doença foram reportados entre enfermeiros e Hans é um deles. A enfermagem, na minha percepção de profissional, eu acho que a gente é muito desvalorizado pela realidade que nós vivemos. Se você botar hoje na ponta do lápis, nós hoje, a enfermagem, que está de frente direto com o paciente, direto com o vírus, direto nessa zona de guerra, né, vamos dizer assim. E nem sempre todo mundo vê dessa maneira. Hans diz que a profissão sempre foi sobrecarregada, mas que a pandemia piorou muito a situação dos trabalhadores. De acordo com o Conselho Federal de Enfermagem, o salário médio da categoria é de cerca de R$ 3.000 por mês para uma carga horária de 30 a 44 horas semanais. A entidade reivindica há anos um piso salarial de R$ 6.000. Isso é muito importante no nosso trabalho, né? Nós estamos na linha de frente, né? Cuidando, né? E também temos que nos proteger para nós não ficarmos doentes. Aqui na nossa área, né, muita gente ficou doente, muitos amigos faleceram, infelizmente. Mas essa, na minha opinião, Flávia, é a arte de cuidar. Dos 2,3 milhões de trabalhadores da área registrados no país, mais de 80% são mulheres. Isso faz com que, depois de jornadas duplas ou triplas, muitas voltem para casa para outro turno cuidando da família e, no cenário atual, com uma maior preocupação para não transmitir o novo coronavírus. Todos os médicos são excelentes, todas as enfermeiras excelentes, cuida com amor, não é pouco amor não, é muito amor, porque num lugar desse tem que haver amor. O amor levanta, gente. O carinho levanta. Então, como vocês viram aí no vídeo, né, os profissionais de saúde, de modo particular, e os profissionais da enfermagem, com a pandemia, tiveram um aumento na sua carga de trabalho e, obviamente, um processo crescente de pressão no fluxo de serviços prestados por esses profissionais nas unidades de saúde, principalmente aqueles profissionais que atuam na linha de frente do enfrentamento à Covid, nas unidades hospitalares, nos centros de terapias intensivas, nas unidades de terapias intensivas, as UTIs. Então, continuando aqui no slide,
nós vamos perceber que o trabalho, e aí é importante a gente trabalhar, compreender essa perspectiva conceitual de que o trabalho é um processo de transformação, é um processo de produção resultante de um esforço físico e intelectual, baseado no conhecimento técnico-científico, com o propósito de produzir, né, um produto ou de prestar um serviço, neste caso, a enfermagem, prestar um serviço de assistência à saúde a partir do campo técnico-científico da ciência da enfermagem, na prestação de atendimento a pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Então, vocês imaginem que esse trabalho, compreendido como um processo de produção, se dá dentro de uma rotina em que esses trabalhadores, antes da pandemia, já vinham, de certa forma, adaptados, com entrada, saída, número de pacientes, procedimentos já estabelecidos, com protocolos determinados, não é, com regras a serem observadas nos fluxos de trabalho. Vamos considerar aqui, né, por exemplo, as medidas de segurança ou biossegurança dos profissionais, a necessidade dos mecanismos de controle. Eu trabalhei na área da saúde e nós sabemos, por exemplo, que nós temos um leque de protocolos de segurança, principalmente de biossegurança, voltados para garantir a proteção tanto dos trabalhadores da saúde quanto dos pacientes em relação à infecção hospitalar, dentre outros, e são regras que precisam ser observadas em todo o fluxo de trabalho por todos os profissionais, desde o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o técnico de enfermagem, o psicólogo, né, além dos zeladores, serviços gerais, o pessoal que está ali no atendimento. Então, é um conjunto de regras que fazem parte do fluxo de trabalho, que precisam ser observadas, além de resultados que precisam ser alcançados resultantes desse trabalho. Com a pandemia e o crescimento do número de infecção de Covid no Brasil e no mundo, isso gerou um nível de pressão inimaginável nos serviços de saúde, alterando rotina, procedimentos, regras, controle e resultados nos processos de trabalho desses profissionais. Obviamente, nós vamos considerar que também a pandemia trouxe esta pressão para outros setores da economia, por exemplo, como o setor de produção de insumos para o enfrentamento da Covid, por exemplo, os equipamentos de proteção individual, luvas, máscaras cirúrgicas, N95-PFF2, além de outros materiais que são utilizados para a proteção dos profissionais. A indústria, que vinha num certo nível de produção, tem rapidamente, a partir de março de 2020, até o momento atual, a necessidade de um aumento gigantesco de produção desses equipamentos de proteção individual, além de equipamentos hospitalares, de maneira em que isso gerou uma pressão muito grande no trabalho dos profissionais que ali executam a sua função, o seu exercício profissional. Então, no próximo slide, nós vamos aqui dar uma lida para a gente entender que a pressão no trabalho é um fator comum no ambiente de todas as empresas, né, de todas as organizações. Mas é essencial ter em mente que cada perfil comportamental pode receber um determinado nível de pressão que consiga impulsionar a sua produtividade e não prejudicar o seu desempenho. Então, é muito importante que cada gestor, por isso nós estamos ligando essa reflexão hoje sobre a pressão no trabalho, a gestão de pessoas, porque diz respeito a uma área muito importante das organizações, que é responsável por fazer
o gerenciamento das pessoas, dos profissionais, no contexto da organização, inclusive no planejamento, no monitoramento e na avaliação dos processos de trabalho, adequando aí as necessidades do quadro de pessoal à dinâmica de produção de produtos ou de prestação de serviços. Então, essa área de gestão de pessoas nas empresas e nas organizações tem um papel fundamental na organização das condições que reduzam esse impacto da pressão, né, dessas mudanças que hoje são tão rápidas e exigem ações com um grau de efetividade muito alto, mas, ao mesmo tempo, com uma certa rapidez. Ora, nós podemos observar, então, que essa realidade da pressão por resultados no ambiente de trabalho tem gerado também, em muitos profissionais, as doenças ocupacionais. Vamos ver aqui no nosso próximo slide, exatamente. Então, essa pressão pode levar a um grau de ansiedade, a depressão, hipertensão, né, problemas de dores musculares, dor de cabeça, dentre um leque de doenças que podem ser acarretadas em razão da incapacidade ou de uma vivência profissional sob constante pressão, sem ter medidas de redução desta situação ou de contenção mesmo, de maneira que venham a equalizar as necessidades dos resultados de produção de produtos de bens de consumo e também de prestação de serviços. E de tal maneira que muitas dessas doenças ocupacionais podem levar, e aí nós vamos ver aqui no próximo slide, né, ao esgotamento dos profissionais, a situações de exaustão, né, estresse, crises psiquiátricas, inclusive, psicológicas, um cansaço físico, mental, além da frustração, muitas vezes, por um nível de pressão que gera uma incapacidade produtiva no ambiente de trabalho, né? Também, muitas vezes, em razão de um controle excessivo que impossibilita os próprios trabalhadores, gestores, a lidarem de forma eficiente, eficaz, efetiva na alteração dessa realidade de pressão. Uma dessas graves patologias hoje que estão presentes aí do ponto de vista das doenças ocupacionais é a síndrome de burnout, que significa exatamente esse nível de exaustão, de esgotamento do profissional. Ele se torna extremamente improdutivo. Quem não já passou por uma situação dessa? Uma das dicas importantes, e aí nós vamos ver agora no nosso próximo slide, é o que nós podemos fazer diante de situações de processos de trabalho em que os trabalhadores são submetidos a situação de pressão ou vivenciam em constantes demandas por produção de bens de consumo ou de prestação de serviços, que pela sua natureza, elas são baseadas na vivência desta pressão produtiva. Mas aí é preciso que a empresa, e aí por isso é importante aqui a área de gestão de pessoas, muitas empresas hoje, né, chamam da área de cuidado de gente, ou o setor de potencialidade humana, então, cada empresa, o setor de recursos humanos, de RH, cada empresa tem aí a sua nomenclatura, mas o importante e significativo é considerar as pessoas enquanto sujeitas desse processo de trabalho, e, portanto, geradora de resultados qualitativos e quantitativos, nós podemos considerar desta maneira, para
o alcance das metas estabelecidas, seja, por exemplo, aqui no setor hospitalar, o caso dos profissionais de saúde, aqui no enfrentamento da pandemia, seja, por exemplo, num hotel com uma equipe de profissionais ali, que vai desde o recepcionista, desde o garçom, né, a copeira, quer dizer, o gerente, um conjunto de profissionais que precisam atender a esta clientela, e que agora, com a retomada gradativa, graças à vacinação contra a Covid, está tomando um novo fôlego o setor hoteleiro, por exemplo. Então, as próprias medidas de proteção, elas se tornaram uma nova exigência no processo de trabalho e, portanto, uma incorporação de mais uma regra e de mais um procedimento no processo de trabalho, né, deste profissional. De tal maneira que isso, considerando o aumento da carga de trabalho, deve, sim, ser considerado como um aumento da pressão por resultado. De maneira em que esse setor que cuida dos profissionais precisa estabelecer um conjunto de estratégias que possam reduzir o nível da pressão e o nível dos efeitos desta pressão na vida e na prática profissional. Vamos ver aqui algumas sugestões que nós estamos oferecendo aqui, considerando coisas simples, que podem ser implementadas em qualquer organização, desde uma escola, uma empresa de grande porte, médio porte, pequeno porte, uma instituição hospitalar, né, uma indústria. Então, são dicas que possibilitam aos responsáveis por essa área, e você mesmo que é trabalhador, a desenvolver bem no seu processo de trabalho. Que ao meu ver, o primeiro é planejar as atividades. Então, é uma forma de reduzir a pressão nessa perspectiva do resultado, considerando o processo de trabalho e considerando o resultado que deve ser alcançado, é planejar passo a passo o que deve ser feito, né, diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente e ao longo do ano, de maneira que você tenha delimitado as ações que você precisa executar no tempo e no espaço de tempo, considerando também a metodologia, né, a forma de fazer, de executar a atividade, que ela equalize as necessidades do esforço físico, e aqui, por exemplo, quando a gente pode estar tratando aqui do esforço físico, é de considerar o deslocamento de casa para o trabalho, considerar as condições ergonômicas do ambiente de trabalho, luminosidade, mesa, cadeira, computador, o tempo em que você deve permanecer ali executando a atividade, o tempo do descanso. Então, tudo isso você precisa planejar e estabelecer. Aí aqui vem o segundo ponto, estabelecer as rotinas. Não tem como no mundo do trabalho, até na nossa própria vida pessoal, não considerá-las, as rotinas. Elas são importantes porque elas vão nos permitir desenvolver a aprendizagem e desenvolver, portanto, ainda as habilidades e as competências para o cumprimento das atividades planejadas. Agora, um outro item importante para que a gente reduza essa pressão é evitar a procrastinação, que eu conheço bem, e o Gustavo, que está aqui comigo. A gente conhece muito bem essa procrastinação. Ela é um desafio para as nossas vidas, porque é aquela velha tendência, né, a gente deixar para depois. Mais tarde eu faço, vou deixar para amanhã. Então, é sempre muito importante nós, no planejamento, estabelecermos as prioridades e seguirmos rigorosamente as prioridades na ordem em que nós estabelecemos, evitando de deixar para depois aquilo que precisaria ser feito agora, ok? Então, isso é um aprendizado importante. Não é fácil, ela é uma mudança de comportamento,
é uma mudança, de fato, de atitude em relação ao cumprimento dos nossos planejamentos. Para isso, é fundamental que a gente aprenda a monitorar as nossas ações. E de tal maneira que aqui os diretores, os gerentes, coordenadores, supervisores, precisam desenvolver de forma organizada, planejada, um fluxo permanente de acompanhamento dos processos produtivos, né, da nossa equipe, dos nossos trabalhadores. Como o próprio trabalhador pode fazer o monitoramento diário. Você pode, por exemplo, ter um caderno em que você anota as tarefas do dia e, no final, você verifica de 10 tarefas que você se propôs a fazer, quantas você efetivamente realizou. Isso é uma forma que vai te permitir reduzir o estresse, né? Em razão dessas métricas que são cobradas de todos nós nos processos de trabalho. Gente, não tem como escapar. Nós trabalhamos para gerar resultados, né? Tanto na produção de bens de consumo, bens e materiais de consumo, aqueles que trabalham no setor da indústria, no setor comercial, né? Os profissionais que trabalham na área da prestação de serviços, como o setor da saúde, o setor da educação, o setor hoteleiro, né? O setor turístico. Então, nós fomos contratados para gerar resultados. E, de certa maneira, nós somos pagos para que nós consigamos produzir esses resultados. Agora, obviamente, nós temos vários fatores que podem ser favoráveis ou não a esta dinâmica produtiva, de tal maneira que, como trabalhador, nós vamos encontrar a melhor forma, porque isso também garante a nossa empregabilidade, né? Porque no final do mês nós temos que prestar conta daquilo que nós produzimos ao longo do mês, e, sem dúvida, isso tem que ter gerado um resultado do ponto de vista quantitativo, como do ponto de vista qualitativo para a empresa. E digo que também deve ter uma perspectiva também qualitativa e quantitativa para o profissional, porque o cara que trabalha o mês inteiro e no final do mês não consegue ver o resultado daquilo que gerou, daquilo que produziu, deve ser muito sofrido, porque um elemento importante é verificar o nosso salário, né? Que ele é condizente com uma realidade de mercado e que nós, de certa maneira, nos submetemos a esta realidade. Ponto. Beleza, fazer jus ao salário que eu, já na negociação, me coloquei à disposição para receber ao final do mês. 2, aquilo que eu produzi do ponto de vista social, que impacto isso teve na vida das pessoas, das outras pessoas. Por exemplo, você que trabalha no setor hoteleiro e recepciona para se hospedar no hotel tantas pessoas ao longo do mês, né? Como esses clientes foram atendidos, em que medida você se sente satisfeito e realizado de prestar o melhor atendimento, de acolher bem aquele cliente. Isso até do ponto de vista pessoal, mas também considerando a política desenvolvida pela empresa em que você trabalha. Ela, não tem dúvidas, tem toda uma política voltada para o atendimento, para a atração da clientela, para a fidelização dessa clientela, a atração de novos clientes. Então, você é um canal efetivo para a operacionalização estratégica desta política da empresa. Então, esse alinhamento, ele é muito importante. E ele vai gerar uma pressão quando eu não consigo compreender isso, né? Por isso que, muitas vezes, muitos profissionais são desligados das empresas e se perguntam, muitas vezes, por quê? Por que você saiu, né? O que foi que aconteceu? Obviamente, são vários fatores, mas pode ser que um deles seja esse desalinhamento com a proposta da empresa. Algumas vezes, nós podemos ter, como eu já tratei em outras lives, situações de conflitos entre gerentes, diretores, coordenadores e
os subordinados, né, os colaboradores, os profissionais. Também já tratamos disso numa outra live, vocês podem ver aqui no YouTube, de pessoas difíceis nos locais de trabalho, mas tudo isso, se nós tivermos um bom planejamento de gestão de pessoas, que possibilite uma melhor integração desse profissional, que ele compreenda a filosofia da empresa, a metodologia de trabalho, né? Ele consiga fazer esse alinhamento focado nos resultados quantitativos e qualitativos, isso, sem dúvida, reduzir esse estresse que é natural no processo de trabalho. Então, você tem o estresse negativo, que é esse que pode levar ao adoecimento, mas você tem o estresse positivo, que é aquele que te mobiliza, que te motiva, aquele que te impulsiona a buscar resultados, né? E, normalmente, de forma muito colaborativa, que isso é uma mudança de visão também nas relações de trabalho, de superar uma perspectiva competitiva, em que um profissional compete com o outro nos processos de trabalho, para uma cultura de uma organização colaborativa, em que todos estão somando, multiplicando esforços, para que os resultados alcançados possam estar em dos trabalhadores e da equipe de gestão da empresa. Então, uma outra ação, voltando aí ao slide, é o desenvolvimento de atividades, de ações que possam reduzir o estresse, como, por exemplo, atividades físicas, né, atividades mentais, psicológicas, né, a valorização das atividades que levem a uma vivência da espiritualidade, que necessariamente não está vinculada a uma instituição religiosa, mas que leve o trabalhador, o administrador a pensar na razão de ser de si mesmo, né, da razão de ser do seu trabalho, como um benefício para a sociedade, porque, no fundo, cada organização ela tem uma função social, ela faz parte de uma rede complexa, que atende às necessidades de vida e de existência da sociedade, das pessoas. Portanto, quando nós trabalhamos esse sentido e significado do trabalho para o sujeito, né, para mim e para a coletividade, isso em si já reduz um estresse muito grande. Porque se o trabalho está focado simplesmente no salário do fim do mês, ele está muito vazio de um conteúdo que dê uma dimensão de motivação e até de satisfação para os profissionais. Porque se nós considerarmos, na sociedade em que vivemos, capitalista, nós vamos entender que as nossas necessidades de consumo, elas são, sobremaneira, muito maiores do que da nossa capacidade real de consumir, considerando os rendimentos que nós temos, né? Então, é preciso que a gente, enquanto gestor de pessoas, enquanto trabalhador, enquanto administrador de alguma organização, né, a gente consiga perceber que, para a equipe, é preciso ter uma motivação um pouco maior do que isso. Por exemplo, aqui, quem trabalha no serviço de limpeza pública, por exemplo, os garis, né, que é um trabalho que todo mundo tem um certo preconceito, né, com esse tipo de serviço. Mas tem um papel importantíssimo, extremamente significativo, e a gente até valoriza pouco, até do ponto de vista salarial, esses profissionais. Mas o que seríamos de nós sem os profissionais que fazem a limpeza pública, né? Os garis, aquelas pessoas que fazem a varrição nas ruas, né? Que cuidam da poda de árvores. Então, é um conjunto de profissionais que eles são essenciais. Sem eles, nós teríamos uma vida muito difícil. Vocês imaginem, por exemplo, quando algumas cidades têm greve no setor de limpeza pública, a imundície e a falta de condições de estar nesses ambientes. Então, eles são importantes, são profissionais muito importantes. Assim também, quando, por exemplo, você chega no hospital, está ali a enfermeira, o técnico de enfermagem, mas você não tem um médico, por exemplo. Então, é importante considerar aqui
o papel de cada profissional, a importância de cada um, né? O que gera de resultado para o cliente, ou seja, para o cidadão, o trabalho de cada organização enquanto resultado final e para os profissionais enquanto meio para essa produção, até chegar ao cliente. Então, criar formas que reduzam o estresse nos ambientes de trabalho e nos processos de trabalho são fundamentais. Então, muitas empresas hoje têm desenvolvido várias técnicas, por exemplo, as técnicas de meditação, relaxamento, né, aumentando os espaços, os intervalos no decorrer do dia para um descanso mental e físico dos profissionais, atividades que permitam uma melhor vivência cultural dentro da organização, práticas esportivas entre os profissionais desta empresa, junto com outras empresas, com a sociedade. Então, tudo isso possibilita a redução desta pressão. Eu digo que são canais, são válvulas de escape que permite essa tensão ir distensionando, né, e diminuindo essa pressão. Além disso, voltemos aqui ao slide, uma outra proposta, uma outra dica que eu coloco, que é a importância de celebrar, de comemorar, né, junto enquanto equipe, de celebrar com a família, de comemorar com a família, com os amigos, os resultados alcançados. Em termos de metas do trabalho, em termos de metas pessoais. Então, é um momento importante para que a gente consiga distensionar e reduzir essa pressão. Vamos agora assistir mais um vídeo que vai nos apresentar um pouquinho como ficar calmo em situações de pressão. Vamos apresentar nosso trabalho de 3 anos para uma grande plateia. Estamos na final do campeonato e vamos participar da disputa de pênaltis. O chefe quer que você entregue um trabalho extremamente complexo para amanhã. Esses são momentos-chave na nossa vida, momentos onde nos sentimos pressionados a fazer algo importante. Mas por que esses momentos são tão difíceis? Por que ficamos nervosos e erramos nesses momentos? E como ficar calmo nesses momentos de pressão? Olá, tudo bem? Meu nome é Albano e esse é o Seja uma Pessoa Melhor. E passamos meses, talvez até anos, praticando algo, e no momento que precisamos usar tal prática, falhamos. Costumamos ver isso muito em esportes, nos finais de campeonato, mas também vemos em outros lugares que tenha muita pressão, como em uma apresentação em público. Quando isso acontece, dizemos que ficamos muito nervosos. Mas por que estar nervoso atrapalha nosso desempenho? E a resposta a essa pergunta vem de uma palavra bastante usada aqui no canal: foco, ou a falta dele. Quando nossa mente está ocupada demais tentando lidar com distrações como o nosso celular, nosso quarto que precisa ser arrumado e o que vamos comer depois, nosso foco cai drasticamente. A mesma coisa acontece quando, ao invés dessas distrações comuns, somos invadidos por preocupações, dúvidas e medo. Quando estamos assim, nosso foco fica passando por todos esses pensamentos, ao invés de fazer o que realmente precisa ser feito. Aquela ideia de sermos multitarefa não é correta. Só conseguimos colocar nossa atenção em uma coisa de cada vez. E além do problema da falta de foco, existe também o oposto disso, que é uma exceção de foco. Algo que muita gente faz quando se sente pressionado é tentar se manter na segurança, tomando cuidados maiores no que está fazendo. Por exemplo, num jogo de futebol, você apenas bate na bola e espera que ela vá para o canto que você escolheu. É algo meio que automático para você. Agora, se você começar a tentar descobrir em qual local da bola e com qual parte do pé você precisa bater, suas chances de errar aumentam para quase 100%. A ideia aqui é que quando temos uma habilidade que já somos ótimos, deixamos ela no automático. Pensar precisamente como fazer tal atividade acaba atrapalhando ao invés de ajudar. O nervosismo é mesmo algo extremamente terrível, mas esse vídeo aqui
Não é um vídeo pessimista, onde só coloco os problemas e não apresento nenhuma solução. Existem algumas formas de diminuir esse nervosismo, e mesmo que ele aconteça, deixar ele em segundo plano a ponto de não atrapalhar o que você estiver fazendo. E a primeira coisa a se fazer é começar a treinar sua ansiedade e seu medo de julgamento pelos outros. Esses são dois gatilhos fortes para o nervosismo. Já fiz vídeos sobre esses assuntos e eles estão linkados aqui no card. Mas já digo que trabalhar com a ansiedade e o medo de julgamento é algo trabalhoso e que toma tempo e atenção. Começa com alimentação e sono e vai até a forma que você se enxerga no mundo. Mas além dessa mudança de comportamento, que leva tempo, existem outras atitudes. Primeiro, praticar o que quer que você queira fazer sob pressão te ajuda a se acostumar com ela. Pense na primeira menina ou no primeiro menino que você gostava e conseguiu ir conversar. Foi um desastre, não foi? Isso não melhorou com o tempo? Diga aqui nos comentários. Quando levamos muitos nãos das garotas, ou garotos, se for seu caso, começamos a nos acostumar com aquilo, fazendo com que já não ficamos mais tão nervosos assim. Segundo, há algo que muitos atletas fazem e que você também pode fazer, que é a de pré-condicionar seu corpo para o momento de pressão. Michael Phelps tem toda uma sequência de ações antes de entrar na água para competir, como escutar a música, fazer tais alongamentos, colocar a touca, fazer mais alongamentos e por aí vai. É como se fosse um ritual para colocar o corpo dele no estado correto para enfrentar as dificuldades. Você pode fazer algo parecido, como dar umas respiradas mais fortes, fazer alguma prece ou qualquer outra coisa que te ajude. E terceiro, focar no seu objetivo parece que funciona melhor do que focar no que você está fazendo. É passar seu foco para o exterior e não deixar ele preso no seu interior. Como disse, no excesso de foco, é melhor focar no movimento da bola até o gol do que no seu pé quando vai encostar na bola. Então, além de treinar a ansiedade e o medo de julgamento, para que eles não te atrapalhem nesses momentos, precisamos praticar sob pressão, configurar nosso corpo para um estado agradável e de alerta, e sempre com o nosso objetivo final em mente. Um grande abraço e seja uma pessoa melhor. Então, como vocês viram aí no vídeo, nós precisamos ter cuidados que são importantes. Primeiro, o autocuidado, né? É preciso que você desenvolva técnicas que te permitam reduzir o tensionamento, portanto, reduzir os impactos dessa pressão sobre sua mente e seu corpo, levando muitas vezes às doenças ocupacionais. Então, é preciso esse autocuidado. Você viu aí, né, o nadador que desenvolvia técnicas antes de fazer a atividade dele profissional, que era nadar nas competições. Você precisa ter esse cuidado, considerando o seu tipo de trabalho. Você que, por exemplo, é professor, precisa ter o cuidado com sua voz, né? O uso constante da água, o espaço-tempo entre os intervalos necessários na hora entre uma aula e outra. Quer dizer, é preciso que você desenvolva essa autorresponsabilidade com essas medidas de autocuidado. Mas é também técnicas de cuidado dos seus trabalhadores, da sua equipe de trabalho, como, por exemplo, a promoção de atividades físicas, atividades culturais, o cuidado com a organização dos ambientes, mesas, cadeiras, iluminação, essa parte ergonômica, né, essa parte da estrutura de equipamentos, a disposição dos materiais necessários do trabalho. Então, são pequenos detalhes que a organização precisa ter, porque isso vai reduzir a pressão dos trabalhadores. Ter muito claro os processos de trabalho, muito bem delimitados. Muitas empresas contratam os profissionais e o cara vai descobrir na marra o que é que tem que fazer na empresa, porque subentende que ele já foi contratado porque previamente ele já trabalhou nesse setor, ou porque ele tem um diploma técnico superior, então ele já está pronto e acabado. Mas cada organização tem sua dinâmica organizacional, tem sua cultura própria, tem o seu jeito próprio de fazer. Então, é importante que você prepare
todo um processo de acolhimento, né, de tornar conhecido os fluxos, os processos, os resultados, as metas da empresa. E não esperar que o cara já chegue com tudo pronto e acabado. Às vezes você acaba perdendo a possibilidade de reter esse profissional, porque como ele fica meio perdido, meio desfocado, ele não vai contribuir para os resultados. Então, cabe a você, que é o diretor, o gerente, o coordenador, o supervisor, possibilitar ao profissional uma melhor integração, um fortalecimento à missão da empresa, aos valores, à visão, né, às metas, às diretrizes, como a empresa se propõe a alcançar seus resultados, obviamente, em termos de venda e em termos de satisfação de sua clientela. Isso é fundamental. E, para a gente já ir finalizando o nosso último slide, eu proponho aqui uma reflexão final. Pode colocar aí o último slide, Gustavo, por favor. É uma frase que diz o seguinte: transformar a pressão em capacidade de produção e satisfação com organização e efetividade. O slide não apareceu não, Gustavo. Então, como nós refletimos no decorrer desta nossa live de hoje, é preciso transformar esta pressão vivenciada no dia a dia, nos processos de trabalho, em uma oportunidade de ampliar a nossa capacidade produtiva, a nossa satisfação em produzir e em gerar, tanto para a organização quanto para a sociedade, resultados efetivos. Resultados efetivos, eles se caracterizam pela dimensão qualitativa, né, que é a satisfação. Então, eu quero lhe agradecer aqui a Maria do Desterro, a Gorete Santos, Conceição Freitas, Rondinelli Santos, Chicão, Jucá, Jéssica Nayara, pela participação hoje aqui no nosso Conversas Impertinentes. Então, é legal que você, na sua empresa, converse com a sua equipe, converse com o seu chefe imediato, proponha, sugira formas que possam reduzir esse impacto da realidade da pressão por resultados no trabalho, sem dúvida diminuindo e reduzindo a probabilidade de levar às doenças ocupacionais. Porque nós trabalhamos realmente para produzir a vida e para gerar a nossa felicidade. Desta maneira, o trabalho precisa ser também um lugar de prazer, um lugar de satisfação, um lugar de realização. Um abraço, até o nosso próximo Conversas Impertinentes. Curta, dá aí o like, compartilha, para que a gente amplie o número de relações com o nosso Conversas Impertinentes. Um abraço e até nosso próximo encontro.